Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Aberturas de Tarô. Estamos, então, terminando mais uma jornada, mais uma semana, a semana 39, chegando ao fim. E a gente fazendo uma abertura para falar das aventuras, porque ainda virão muitas aventuras adiante. Afinal de contas, a gente ainda tem uma turminha para concluir até o final deste ano. Essa jornada é de 365 e estamos agora finalizando a abertura 272. Vai ser bem legal poder chegar lá no final do ano com todos vocês. É o que mais desejo, que quem tenha participado, quem está chegando agora, chega depois, quem venha pela jornada do 365 Aberturas de Tarô, que possa usufruir, possa chegar comigo no final deste ano ou quando isso terminar. E aí, de toda forma, a gente sempre vai poder estar trocando aqui algumas conversas. Mais do que isso, essa é uma semana de conclusão de trabalho, né? Essa é uma semana também para estar falando daquele convite para você que está chegando, de você vir se inscrever nesse canal e fazer parte dele para receber tanto aquilo que a gente inventa, tenta, faz diferente, faz igual, não importa, mas os conteúdos ligados por hora apenas ao tarô. Eu falo que um dia eu coloco tudo aqui daquilo que tem na minha cachola, né? Mas o tempo não nos permite fazer isso tudo de uma vez só. Então, bora lá. Você que já está seguindo comigo, de novo, aquele lugarzinho bem aqui no meio do meu coraçãozinho. Isso. Muita gratidão por essa jornada juntos, mas para todos vocês, o meu pedido do joinha e do compartilhamento desse vídeo é uma necessidade, para poder manter esse projeto andando, outros futuros, enfim, aquela ajuda bacana, que é que isso é facinho, você segue aqui embaixo, dá aquele joinha, compartilha o vídeo e está feito. Mas para quem tiver vontade de realmente estar mais perto, fazer parte de um grupo muito mais, vamos colocar que é VIP, né, o famoso grupo VIP. Por quê? Porque a gente lá está com tarotistas, taromantes, simpatizantes do tarô. O assunto é tarô. Então a gente conseguiu manter ao longo do ano conversas sobre tarô, dúvidas sobre tarô, né, perguntas sobre tarô, além de curiosidades e outras coisas afins. Então, se você quiser fazer parte lá, a gente está de novo aberta a rodada das inscrições para os sorteios das aberturas do 365 durante outubro, já que a gente tem aí um tempo para captar, né, vocês e um tempo para poder estar conversando com vocês e a gente fazer as leituras aqui do 365, que vão ser sorteadas então para quem fizer parte. Corre lá, porque isso só vai rolar agora em setembro, só pela primavera, e depois a gente deixa, quem sabe, para o ano que vem, beleza? Então, segue aqui o link aqui embaixo, ou no alto do meu canal, corre lá, vem fazer parte. Te vejo do outro lado, né? E agora, hoje a gente tem uma abertura que eu gostei muito de fazer, por ser uma abertura que fala de algumas coisas que às vezes a gente deixa passar. Ah, como assim a gente deixa passar? São as aventuras da vida. Se a gente entender a aventura como aquilo que muitas vezes eu sonho, gente, olha, de ter uma van, não é de viajar ao mundo, viajar à Europa, viajar às Américas, enfim, sonhar é ilimitado. E eu gosto muito disso. Agora, a gente também tem pequenas aventuras todo dia. Você presta atenção nelas? Você está preparado para olhar para isso? Então, a abertura de hoje é significativamente uma abertura para te convidar a olhar para a aventura do dia a dia. A vida é uma aventura que se reinventa a cada instante, mesmo no cotidiano mais simples. O destino nos oferece portais para explorar, amar, criar, ousar e viver algo novo. Muitas vezes estamos tão ocupados que deixamos essas pequenas preciosidades simplesmente escaparem. Essa abertura foi criada para quem deseja enxergar os caminhos da vida como uma grande jornada, com seus mistérios, aventuras e desventuras. Aqui o tarô é bússola e mapa. Ele revela o que já pulsa em você ou está bem aí no teu entorno e o que o desconhecido deseja mostrar também. Hoje a pergunta é: quais aventuras a vida ainda me reserva e como posso desbravá-las com coragem? Então nós vamos para isso
Deixa eu tentar me tirar daqui para não atrapalhar. Isso. Então, bora seguir para a jogada. O jogo, ele é relativamente simples, são 9 cartas, não tem muito, né, evento incrível, no sentido do volume de cartas ou disposições. Espera aí que eu estou atrapalhada aqui. Isso, pronto. Então, é uma abertura de cartas bem tranquila, são 9 cartas, uma acima e 2 andares de 4. Então, assim, já meio que falando do 4 da semana que vem. Mas vamos lá. Carta 1. Eu estou pronta, aberta para aventuras. Então, de que maneira meu coração e minha mente se abrem ou se fecham para o novo que deseja chegar? E aí começa uma jornada super interessante. Carta 2. Aventuras do fogo. Empreender, viajar, ousar. Quais experiências de ação, ousadia e movimento o destino coloca ao meu alcance? Mostra onde o espírito guerreiro e criativo pode se manifestar. O campo das paixões, viagens, coragem e empreendimentos. Carta 3. Aventuras do ar. Comunicar, estudar, inventar. E a pergunta é que caminhos de aprendizado, ideias e comunicação eu posso explorar. Indica oportunidades de estudo, novos contatos, invenções ou descobertas intelectuais. É a trilha da mente aventureira. Carta 4. Aventuras da água, amar, relacionar-se, conviver. E a pergunta é: como é que a vida me convida a mergulhar no afeto e nos encontros? Aponta relações, paixões e vínculos que podem nascer, crescer ou se transformar. É a aventura emocional do coração. Carta 5, Aventuras da Terra. Realizar, construir, cuidar do corpo e do mundo. E a pergunta é: que experiências práticas e materiais estão prontas para se consolidar? Revela oportunidades de trabalho, saúde, segurança, bens ou realizações concretas. É a aventura que pede pés firmes no chão. Na carta 6, que é o andar de baixo e último, a gente tem: que atitude devo tomar? Então, com qual postura eu devo encarar as diferentes aventuras que se apresentam? Orienta sobre coragem, prudência, leveza ou intensidade, mostra a forma de agir que melhor conduz o caminho. Carta 7, o que deve ser explorado? Qual território novo, interno ou externo, me pede curiosidade e investigação? Aponta aquilo que ainda não foi visto ou vivido, mas que contém tesouros de crescimento pessoal. Carta 8, o que vai me desafiar e atemorizar? Qual sombra, obstáculo ou medo precisa enfrentar para seguir adiante? E revela a prova do caminho, aquilo que testará a sua fé, a sua resiliência, a sua coragem de persistir. Carta 9, enfim, o que vai me levar adiante com destemor? A pergunta é: que força guia ou certeza interior me impulsiona para atravessar o desconhecido? Mostra o recurso mais luminoso que o consulente carrega para enfrentar aventuras. A vida não espera, e a maior aventura é viver de olhos abertos para os milagres do cotidiano. Bora jogar? Então te vejo lá na mesa. Pois bem, chegamos aqui e hoje, para realmente não só homenagear a história da aventura, como homenagear esse baralho super lindão, também nacional, também de um querido, né, tarotista, o Marcelo Menezes, junto com o Fernando Pichelli, nesse baralho super bacana, que é o Tarô do Ser. Né? Ele tem toda uma imagem muito bonita. Eu realmente indico para vocês darem uma olhada no www.tarovirtual.com. Mas aqui, ó, gente, independente disso, né? Vamos trabalhar como? Ah, Fernanda, como é que você vai trabalhar dessa vez? Bom, a gente tem perguntas interessantes. Então, eu quero, de alguma forma, como já está bem escalonadinho, eu vou trabalhar com o método europeu, os arcanos maiores, e eu vou vir com o detalhamento dos menores para eu entender, afinal de contas, como é que eu devo olhar. Então, depois eu ponho os menores. Deixa aqui no cantinho, a gente começa, então, cortar, né? Que eu sempre deixo para cortar aqui com vocês. A gente corta, a gente tira do embaralhamento e a gente vai para a primeira carta. Nesse momento, a porta das aventuras minha está aqui. Aí a gente pode estar colocando exatamente o que nós temos no fogo, né? O que nós temos no ar
Aí depois o que que nós temos na água e o que que nós temos na terra, para olhar, né, nesse momento da abertura. Aqui embaixo, as questões mais de escolhas, observações, né, temores e até a inventividade que eu preciso ter no final para dar conta de tudo isso. Então, de alguma forma, está aqui a abertura, não é? E aí a gente pega e faz o mesmo, no sentido assim, o que que acompanha? Você pode até pôr mais do que uma, né? Sempre podemos. Mas o que que acompanha, então, essa primeira carta? Eu vou pôr só em cima, para na hora de abrir a gente explorar essa segunda aqui. Então, para o fogo temos isso, para o ar temos isso. Ah, mas não vai sair exatamente, né? Não, a gente vai olhar de acordo com o que cada arcano tem para dizer. Então, não precisa ser paus no paus e nem nada disso. Vamos explorar as questões. Aí a gente tem essa daqui vai para cá, essa daqui vem para cá. Oba, olha lá, a carta intrusa. E, na verdade, são duas cartas intrusas que caíram. Vou deixar aqui no canto, né? Às vezes é só um erro de mão, gente, e às vezes não. Mas vou olhar, por fim, né? E não vou dar uma super mega blaster importância, porque como eu estava outro dia discutindo, às vezes ela pode ser só uma intrusa mesmo. Às vezes pode ter um erro da minha mão. Essas são cartas grandes, né? Estou tomando cuidado com elas, gosto muito e tal. Então, elas podem escorregar. Se eu vou dar uma importância maior ao que escorregou do que escorregou por aqui, né? Então, eu também posso colocar que essa escorrega está mais ou menos aqui nessa ordem, de jogada. E aí eu posso estar observando se isso realmente faz mais sentido, traz um adendo ou não. Então, vamos jogar? Então, vamos lá. Se você fez o seu diário de bordo direitinho, com isso você deve ter aí anotado a carta um, né? É que como é que eu estou aberta para aventura? Qual que é o meu pique para as questões de aventura? Olha que lindeza! Ai, que ótimo! Ai, ai, quanto mais eu tenho feito 365, mais azeitada eu tô. Então, assim, totalmente aberta para qualquer gênero de abertura, de aventura, de proposta, né? Estou bastante aberta, mas um pouco aérea demais. O que que é estar um pouco aérea demais? O louco, às vezes, é um pouco displicente ou muito mal observador. Então, eu posso estar andando de um jeito meio, ando meio desligado, né? Sabe assim? Pode ser. Olha que reizão lindo, mas com rei de espadas do lado tá difícil. Então, assim, de que maneira o meu coração e a minha mente se abrem para um novo, ou para o que está chegando? Então, um rei de espadas abre muito a mente, né? Mas sempre de um jeito muito na autoridade, muito no primeiro eu ouço, depois eu penso, né? Meio dúvidas. Então, a palavra do imperador é a maior palavra e tal, essas coisas de rei, né? Somente um rei oriental, assim, nossa, ainda com a tacana na mão. Então, definitivamente, apesar do meu total ar displicente, minha alma jovial, infantil, andando por aí meio desligada, minha mente não perde nada. Então, tudo bem, vamos ver. Né? Temos um lado super aberto e um lado bastante criterioso ou muito crítico. Precisamos tomar cuidado porque o ar pode ser muito, muito exigente. Carta 2, então, vamos ver que tipo de aventura está rolando para o meu naipe de fogo, né? Para esse lugar empreendedor. O Diabo. Estava lendo, inclusive, não sei que livro ontem, acho que é do Madru, e ele abre o livro dele com esse arcano. Eu achei muito interessante, porque ele fala exatamente do lugar cobicento e vaidoso desse lugar, das competições e disputas, né, da fogueira das vaidades. Então, enfim, temos o diabo, para quem não conhece, né, o diabo desse baralho é um cara muito interessante, é um anjo metade luz, metade sombra, todos os bens do mundo, os regalos, as coisas materiais. Então, assim, empreendedor, acho que tô. Viajar também tô. Ousar também, porque quais experiências, ação, ousadia, movimento e destino coloca ao meu alcance? Acho que quase de um tudo, principalmente da vida material.
e mostra onde o meu espírito guerreiro e criativo pode se manifestar na vida material, né? E nas competições da vida, ou no dia a dia. Então, assim, amo viajar, amo novidade, amo empreender, amo achar possibilidades, mas com todo o meu amor. Por que com todo o meu amor? Porque vem taças aqui, né, gente boa? Ai, que taças? 9 de taças. Então, mesmo que eu goste tanto do empreendedorismo, das questões materiais, ou de cobiçar, ambicionar, eu falo que tem um lado do diabo que hoje a gente salva para as questões de ambições que a gente precisa ter também. Se a gente não coloca uma cenourinha na frente do burrinho ou do cavalo, ele não anda sem um up, um plus. Então é mais ou menos assim, a vida inteira eu meio que me treinei de ter aquele lugarzinho, olha, eu vou te dar isso de presente, né? Então, assim, fica olhando para isso, porque só depois que a gente terminar toda a jornada. Então, assim, sempre é um lugar emocional, 9 de taças, de um emocional que gosta muito de si, que tenta satisfazer, né, os meus empreendimentos, as minhas viagens e as minhas ousadias. A vida inteira eu banquei por elas, eu acho que vou continuar. Tem um ladinho meu que é muito gosto, muito gosto. E o que que você diria, Fernanda, sobre fogo? Olha, fogo e o diabo combinam, né? Não vou dizer que sejam o mesmo elemento, mas estão dentro do mesmo elemento, combinam. Taças torna isso mais emotivo ou emocional, e por isso mesmo tem que ser melhor, bem direcionado, bem organizado, para que não se transforme num tapa-buraco de emoções, que aí é perigoso, né? Então, que a gente faça isso de um jeito legal. Muito bem. Carta 3, as aventuras do ar. Para onde vou eu nas aventuras do ar? Delícia da sacerdotisa. Inclusive, essa é uma das grandes sacerdotisas que eu considero a coisa mais linda do mundo. Primeiro, por esse toque, por esse ambiente, né, super oriental. Segundo, por essa questão de ser essa figura. O desenho é muito bonito, ficou muito bom. Eu gostei muito, né, de ter esse livro também no colo e mais outros símbolos. Então, olha lá, no meu mental eu tenho a Senhora da Mente, ou o portal da mente da Animamundes, o portal do inconsciente, o portal das percepções, o portal do mundo interior, né? Então, com uma mente junto com o dois de ouros, né? Dois de ouros, lembrando que aqui no baralho do tarô virtual, ele dividiu por grandes civilizações, não é? Então, o naipe de ouros é da civilização maia inca, o naipe de espadas é das civilizações orientais, Japão, China, Coreia, Mongólia, e eh, o de taças não é, é a civilização, se não me falar a memória, acho que é celta, mais nórdica, não é nem exatamente celta, né? Nórdica. Então, assim, Fernanda, o que que você vai dizer das aventuras do ar? Muitas, porque a sacerdotisa alimenta-se de viagens e fábulas internas, alimenta-se de leitura, alimenta-se de criatividade, né? Então aqui a gente está sempre muito aberto, muito sensivelmente aberto a tudo aquilo que está apontando, que é tendência ou não tendência, o estudar, o ler e tornar isso sempre muito realizável. A minha mente tem esse lugar de gostar muito de tornar realizável, feito, tudo que ela cria. Como se eu fosse realmente uma grande chefe de cozinha, né? Como foi meu avô, aquela coisa de você idealizar os ingredientes, dos ingredientes você vai para um prato, e esse prato tem uma história e boa, né? Então, aqui tem o lugar do ar me convidando todo santo dia, porque eu me sinto convidada por esse elemento fortemente, né? Não é à toa que está aqui com o rei, a comunicar, a estudar, a inventar, lançar projetos ou perguntar de. Então, assim, bem rico, né? E essa coisa do dar e tomar, de fazer no dois de ouros as coisas irem caminhando.
terem movimento, terem troca, fazer troca. Gosto muito. Muito bem. Ai, que delícia. As Aventuras da Água. E por que, ai, que delícia? Porque esse é um dos arcanos que eu fiquei apaixonada, porque eles resolveram colocar um dos símbolos sagrados, né, que é o Tori, que é o portal de passagem entre o mundo material e o mundo espiritual para a Lua. E isso fica lindo, fica muito legal para quem é uma amante das coisas orientais, do reiki, enfim. E aí eu vou dizer que realmente a minha aventura de amar, de me relacionar, de conviver, é uma aventura lunar. É uma aventura de alta sensibilidade, de questões dos sonhos, de projeção astral, de fazer de um jeito um pouco mais no espiritual esse caminho, mesmo tornando ele realizável também. Porque aqui a gente tem os caminhos do 8, né, de moedas, e eles trouxeram muito o cacau, né, o cacaueiro. O cacau tem sido meu amigo, nossa, muito amigo e de como fazer essa transcendência, essa intuição, essa percepção, esse trafegar entre o mundo material e espiritual, uma realidade no dia a dia, sem perder a lucidez, né? Sem se iludir demais, ainda pisando sobre a terra, né? Por isso aqui, ó, bem moedas, por mais que eu voe, eu tenho pés bem fincados, enraizados nesse chão. Então é assim que eu tenho lidado. Minha vida tem me convidado a mergulhar cada vez mais em afetos e percepções diferentes. E eu tenho buscado me ferramentar ou tornar isso realizável, prestando atenção nos passos, nos 8 passos das moedas, para fazer com que elas fiquem penduradinhas no mesmo galho, empilhadinhas no mesmo lugar, certo? Meu lado gnoma. Então vamos lá. Aventuras da Terra. Olha que delícia também. As aventuras mais gostosas que a Terra tem me apresentado, me ofertado, me dado de presente, são pequenas movimentações de viagem, de ir e vir, não importando se é até um lugar onde eu vou encontrar amigos, ou se são lugares novos e pequenas experimentações. E esses pequenos movimentos têm me trazido não só coragem, vontade, né? E, de novo, a gente tem o As de Ouros aqui. Então, tem que agradecer, porque a minha aventura está muito realizável, além de ser algo que eu gosto, ela está muito realizável, né? Ela tem um alto cargo de pensamento lá em cima, ali, né? Então, mesmo que eu pareça essa criatura que às vezes vai nos lugares, parece meio arejada, meio desligada, né, significa estar aberta ao que tudo traz. Isso sempre me coloca de volta um pouco nos livros da profecia celestina, né, de lá para cá, eu diria que eu sempre estive muito aberta aos sinais, aos movimentos, ao que está trazendo. Então, aventura, meu nome, principalmente das pequenas, as diárias, são pequenas aventuras para a gente trabalhar coisas, se magisticamente, mentalmente, materialmente, aí são escolhas que a gente vai fazendo dia após dia, mas eu sou muito material, eu sou muito materialista, não só, eu sou material, eu hoje cuido demais da minha saúde, então, vamos assim dizer que eu venho normalizando a minha saúde nessas pequenas aventuras, eu venho encontrando alternativas de materialidade, de existir, de fazer, de conquistar, e isso é bem legal. Bom, qual a atitude, né, que eu devo tomar? Que é um conselho de postura, com tudo o que está acontecendo, a postura deve ser a do imperador, que vem o imperador Inca, muito bonito também, mas sempre trazendo a questão da presença, da segurança, da força, da estabilidade, né, daquele que tem um lugar que tem para chamar de seu, que tem um território para chamar de seu, então também isso aqui é tudo meu. Né? Eu sempre vou gostar muito de lembrar nesse arcano do Eldorado, um filminho Disney que é uma graça para falar exatamente dessas questões materiais, mas veio junto, né? Que postura eu tenho que tomar? A do imperador, aquele que diz toma as coisas para si,
realiza as coisas, teima um pouco, junto com o Cavaleiro de Espadas. Eles escolheram para esse baralho colocar em todos os cavaleiros, talvez cavaleiras, né? Não mudando para a história de princesas ou não, mas aqui tem muito a representação da Mulan, outro filme que eu super recomendo, que é uma delícia, muito bom. E desse destemor, ousadia, irreverência, que alguns podem chamar até, né, da questão da mentira, no futuro ficou, mas para mim o Cavaleiro de Espadas é aquele que tem a coragem, a velocidade, a capacidade de irreverência, de tornar as palavras outras coisas. Né, ou instrumentos importantes como lanças ou como armas, né? Pode ser arma, pode ser ferramenta. Eu gosto muito de usar como ferramenta, mas sei o quanto são armas se você souber usar, né? Gosto demais desse arcano aqui. E aí, o que que eu devo, assim, o que que deve ser mais explorado? Aqui é um ponto que talvez eu esteja olhando, mas talvez não exatamente. Então, vamos olhar, olha, tem que ser mais olhado o brilho, o que está dando certo, o que está funcionando, inclusive essa é uma carta linda, né? O compartilhamento, a confraternização, o estar junto, o juntar tarotistas para assistirem o 365. Isso é uma bênção, a gente poder conversar de mesmas línguas, poder conversar de forma ecumênica, poder conversar um pouco todo mundo junto e misturado, né? E o sol é aquele que sabe que uma andorinha só não faz verão, fazer junto é tão mais gostoso, é tão mais legal, e vem junto com os 6 de espadas. Em algum momento da vida, a gente tem que meio que parar com a guerra, a disputa, e as questões da mente que mente, da fala que ofende, né? A gente tem que procurar segurar todas essas tacanas de pezinho, né, para baixo. Então, a gente pode abaixar as armas e a gente pode buscar um caminho melhor para todos. Então, eu acho que esse é o lugar que às vezes eu exploro e às vezes não. Às vezes eu vou para isso, né? E eu diria que o que deve ser explorado é essa verdade, nada mais que a verdade somente. A verdade, eu conto a minha verdade esse ano inteirinho, como entendo o tarô, como leio o tarô, a forma como eu coloco, claro que num espaço muito curtinho, né? Não é a mesma coisa que estar com alguém ou estar comigo fazendo uma leitura para mim. Mas eu diria para vocês que eu estou fazendo um trabalho para comigo esse ano que faziam muitos anos que eu não fazia. Então, isso também é extremamente gratificante, né? Para poder lidar com a verdade, com a luz, né? De armas em riste, de ferramentas em riste, mas a gente não precisa usá-las, né? Só se for imprescindível. Vamos lá. Aqui vem o lugar negativo de toda essa abertura, né? O que que vai me desafiar, me atemorizar, o que pode ser a minha sombra, o meu obstáculo, o medo. Olha só, eu estou aqui bem colocada. Ele já foi um cara ao longo do ano todo muito questionador de mim, o arcano do mago. Então, será que eu domino? Não, ele vai me desafiar, ele vai me aterrorizar. É aquele lugar, a síndrome do impostor, não é? Olha que legal, tem muito a ver com ele. Então, que caminho talvez eu ainda acho que não domino? Aonde de mim eu não vejo ainda uma maga feita? Aonde eu ainda discuto? Porque aqui é um mago negativo. Então, eu também tenho que olhar para esse lugar do não saber efetivar a minha magia, ou não saber me posicionar perante a minha bancada alquímica, ou não me apossar das minhas próprias ferramentas e ferramentações. Não há de ainda ter dificuldades com o meu Silvio Santos, que eu brinco tanto. Desde o começo do ano, isso é uma conversa. Então, nas aventuras, o mago é importante porque é o cara da iniciativa, o cara que começa, o cara que aposta nele mais do que tudo. E isso ainda não está totalmente no bom, né? Vejam, ainda está no negativo. Mais do que isso, a gente tem o 3 de espadas, que se a gente compreender, é ou a mente que fere a emoção, o coração, a alma, ou é a alma que não aceita o que a mente demanda.
Então, são as discussões, que geram, às vezes, automágoa, né? Eu não me vejo magoada só pelos outros. Às vezes eu acho que eu mesmo me firo, a gente se fere, a gente não consegue separar joio do trigo, coração de ideias, e às vezes a gente se machuca. Então, aqui tem uma prova em ação importante. O que vai me levar adiante para superar isso é a temperança. Então, assim, a força, né, minha guia predileta, adoro, ela é arcano do meu nascimento, então gosto demais da temperança, né, desse portal angélico, dessa capacidade de mediação, de fluidez, de repensar, né, e de fazer isso todos os dias. Pode não parecer para ninguém que tenha um movimento, mas há um movimento no não movimento. E na paciência, no saber aguardar, na expectativa do 8 de paus. No 8 de paus, a gente já tem praticamente tudo aquilo que a gente precisa enquanto poder, enquanto força, enquanto destemor, enquanto todas essas grandes figuras guardando o nosso templo, né, de conhecimento, de vida e de fazer as coisas. Então, se a gente já tem tudo isso, que a gente aprenda a reverenciar, né, a iluminar essas forças, a usar toda essa fortaleza da melhor forma, da medial forma, usando a mediação também como uma habilidade da temperança, né, para a gente poder seguir. Bom, eu falei que eu ia dar uma olhada nas intrusas. As intrusas que caíram são duas intrusas de espadas. 4 e 5. Então, elas estavam em sequência, caíram da mão, o que é possível. O que que a gente pode olhar numa sequência? Se no 4 de espadas eu estou precisando fazer tudo com um certo tempo, ou aguardando o melhor tempo para tudo, o 5 de espadas diz: se você errar o tempo, o bolo queima, não é verdade? Gente, isso é uma coisa que é isso, né? Os 5 de espadas são o desandar, é quando as ideias não se efetivam, não se constrói uma ideia na correria. Então, dá um tempo para que as coisas se sedimentem, se organizem, para que não haja essa questão do perda de tempo ou das guerras sem vantagem nenhuma, né? Das discussões sem nada. Acho interessante, trouxe para cá, né? E está tudo certo. E aí a gente fica com esse lugar para trabalhar agora, né, de um dia para o outro, sempre daquele jeitinho. Minha sugestão, claro, todo mundo está livre para fazer do jeito que quiser. Mas eu sempre vou lá, vou pegar o livro do autor, vou dar uma lidinha. Por quê? Porque isso vai me ajudando em fazendo cada abertura para mim, de fazer um processo mnemônico, né, da memória, de eu ir memorizando também os meus arcanos, anotando no meu diário de bordo. E aí, com isso, eu vou tecendo um diálogo meu próprio para com os arcanos do tarô. E aí a gente fica, então, com essa abertura. Ótimo, vamos lá, porque a gente tem duas coisas para falar de importantes ainda. Quais são? Que amanhã é uma nova jogada e amanhã também é uma nova semana, uma semana 40, e que eu ainda não escolhi todas as aberturas, estarão aqui no ar para vocês amanhã, certo? Aqui no 365, aberturas de tarô. Então, por hora, deixo vocês com o meu beijo, um queijo, tarotê para todos vocês. Gratidão.